Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Amém? Eu quero trazer uma reflexão aqui para a igreja sobre essa temática. Nós estamos falando sobre santificação, e dentro dessa temática nós pegamos aprendendo com Jesus. Aprendendo com Jesus. Eu quero convidar você que congrega conosco aqui a ter um caderninho de anotação, queridos. Eu sei que, fala caderninho, né? Antigamente nós tínhamos as cadernetas, né? Eu sempre amei papel e lápis. Quando eu era pequenininho, o papai comprava umas cadernetinhas pequenininhas. Lembra os caderninhos que vinha? Porque eu achava aquilo muito lindo, e eu pegava e rabiscava, anotava. Eu sempre gostei de anotação. Eu quero convidar você a ter suas anotações pessoais. Olha para cá, querido. Quando Deus falar com você, anota isso, guarde isso, valorize isso. Eu tive o maior impacto da minha vida, um dia que um pastor chegou para mim e falou: pastor Oséias, você escreve o que Deus fala contigo? Eu olhei para ele assim e falei assim: não entendi. Ele falou: sabe de uma coisa? Muitas pessoas pedem para Deus solução para os seus problemas. Muitas pessoas oram pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Elas clamam incessantemente para que Deus as ajude. Sabe o que acontece? Deus fala com elas, Deus dá a solução para elas. Mas sabe o que elas fazem com a solução que Deus dá? Elas pegam a solução que Deus dá para elas e simplesmente embola essa solução e joga no lixo. Eu levei um susto, irmãos. Eu falei: pelo amor de Deus, será que eu estou fazendo isso? Ele falou: quantas ideias você já teve e você não anotou? Quantas vezes eu já falou contigo e você não anotou isso? Porque a sua mente, queridos, ela é contextualizada, né? Existe aí árvore de decisão. Sua mente é baseada numa árvore de decisão, é baseado no contexto. Então normalmente você esquece das coisas. Então, se você não tiver uma forma de documentar: Deus falou comigo, Deus me instruiu, guarda isso. Se você vai criando isso, isso vai elevando você. Quando eu olho para as coisas que Deus fala comigo, querido, isso muda muita coisa. Tem dia que eu estou triste, tem dia que eu não estou legal, as coisas não vão bem, mas eu vou lá, pego o que Deus falou comigo, eu digo: Deus tem promessa sobre a minha vida. Deus usou um profeta e falou comigo, Deus usou um servo dele e eu anotei o que ele falou comigo. Então, dê relevância ao que Deus fala contigo. Escute isso, vou repetir: dê relevância ao que Deus fala com você, tá bom? Hoje estava conversando com nossos irmãos que vamos receber daqui a pouco, e eu falei com eles da relevância de você sentar à mesa com a sua família para poder ler a Bíblia. Leia a Bíblia, anote, documente isso, dê importância às instruções de Deus para a sua vida, porque elas farão toda a diferença na sua vida. Amém, queridos? Vamos lá então. Mateus capítulo 5, versículo de número 13, diz assim: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. A cidade que está edificada sobre um planalto, não tem como esconder. E olha que lindo isso: você é a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade sobre um monte. 15, versículo 15: nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, né? Tem uma termologia aqui muito da roça, muito da fazenda, muito, né, daquelas termologias, né? Alqueire é um objeto que você fazia para medir, não é isso mesmo? Fazer medidas de milho, né? Então, é isso mesmo? Então é como se fosse, então você não coloca acende uma candeia e tampa ela, não pode fazer isso. Estamos fazendo já uma exegese do texto aqui, tá bom? Mas no velador que vela, que observa, tá bom? E dá luz a todos que estão na casa. Volta aqui o versículo anterior. Vós sois a luz do mundo. Diga: eu sou a luz do mundo. Amém, queridos? Versículo 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Eu quero nesse momento orar, e observe essa última frase, deixa esse texto aí:
Presta atenção no que Jesus está nos chamando para fazer. É um convite muito diferenciado, para que alguém veja as tuas obras. Olha a relevância disso. Veja o que você fala, o que você faz, como você anda, e essa pessoa vai dizer: glórias a Deus por suas obras. Curva a sua cabeça. Pai, obrigado por tua palavra. Senhor, nós somos gratos a Ti por essa instrução tão relevante que o Senhor já nos ensinou essa noite e vai nos instruir através da sua palavra, Pai. Eu te peço, pelo poder do sangue de Jesus, que o Senhor possa falar conosco, possa nos instruir, possa nos habilitar nesta noite a mudar de fase, Senhor, a elevar para uma fase na qual o Senhor quer que nós sejamos referenciais, sal e luz. O Senhor tem nos chamado para a santificação, e sabemos que isto é um processo. Nós queremos, Jesus, aprender através dos teus ensinamentos nessa noite. Por favor, fale conosco, em nome de Jesus. Amém? Se assente, por gentileza. Coloque aqui esta apresentação: sal da terra, luz do mundo. Tem como abaixar só um pouquinho aquela luz ali? Consegue? Cadê o nosso da iluminação? Só um pouquinho, essas ali, só aquela ali, ó. Só aquela ali, para dar um pouquinho naquela lá, diminuir um pouquinho aquela ali, que aí fica um pouco melhor o contraste, naquela ali do fundo ali, ó. Mas escute isso, queridos: vós sois sal da terra e luz do mundo. Observe o que eu vou dizer para você aqui. Presta atenção nessa. Eu estava aqui, como eu cheguei um pouco mais cedo na igreja, não deu para ir em casa, então eu estava ali preparando essa apresentação, para poder tentar chamar um pouco a sua atenção sobre a relevância do que Jesus está ensinando. Aqui no livro de Mateus, ele começa a partir do versículo de Números, capítulo 5, fazer um sermão, dar instruções para as nossas vidas. E essas instruções estão recheadas, estão contempladas com muitas coisas relevantes para a nossa vida. Escute isso: se Jesus apenas desejasse que nós fôssemos salvos, irmãos, é muito simples. Ele ia nos instruir a crer em Jesus, porque ele diz: crê em Jesus, será salvo tu e a tua casa. Está resolvido. Mas observe, ele quer te convidar para sair de algum lugar, estar em outro lugar. E nesse lugar que ele te convida para estar, ele te convida a ter comportamentos diferentes, a ter uma mentalidade diferente, a ter uma forma de pensar diferente, com isso ter uma forma de vida diferenciada. Observe que ele está querendo que as minhas obras, o que eu faço, represente aquilo que eu acredito. Ele quer que o que eu faço reflete no que eu acredito. E ele vai dar muitos ensinamentos. Então, vamos pegar isso aqui, tem muitas coisas, vamos aprender aqui dentro. Mas eu peguei esses dois temas aqui hoje para te mostrar. Olha o desejo dele. Bem, primeiro aí, vai lá. Observa. Próximo, me ajuda na apresentação. Próximo. Sal da terra. Escute isso. Eu não vou falar muito sobre luz hoje. Poderia falar muito sobre luz hoje. Vai ser outra palavra. Eu quero falar sobre sal mais especificamente hoje. Eu amo a história, e quando a gente começa a indagar a história e perguntar o seguinte:
da onde surgiram algumas palavras, você vai ter um entendimento da relevância. Eu estive algumas vezes no país da Áustria, especificamente no estado de Tirol, e eu fui em uma cidade chamada Salzburg. Estive ali já acho que 3 vezes, me parece, naquele país, e fui naquela cidade porque é uma cidade emblemática. Salzburg vem cidade do sal, Burg, cidade, né, em alemão, e sal, cidade do sal. Porque na Idade Média, aquela cidade especificamente, ela era uma cidade muito relevante, porque ela era uma das maiores produtoras de sal do mundo. E o sal, chegou uma época na sociedade que ele era tão relevante, escute isso, tão relevante, que ele era comparado ao ouro. Você comprava sal com ouro, presta atenção, você comprava sal com o ouro. A relevância dele era tanta que quem tinha o sal trocava por ouro. Então era algo muito escasso em determinado momento. Depois ele começou a estender, inclusive na Alemanha tem uma estrada, né, uma estrada que ela é tão importante porque ela chama-se Old Salt Road, que é o que? Rota Antiga do Sal. Foi criado, por causa dessa região, foi criada uma rota para poder transportar o sal. Os romanos, quando assumem o poder quando eles assumem o poder da humanidade, basicamente, aquele poder se expande, eles começaram a tomar posse das estruturas que tinham sal, e eles então criaram o nome chamado salário. O que era salário? Era o que se devia dar por um trabalhador. Salário, o salário vem da palavra sal. Olha que interessante isso aí. Então, quando um trabalhador recebia, ele não recebia em dinheiro, ele recebia em sal, porque o sal ele levava para ele, e ele vendia aquilo, ele trocava aquilo pela relevância que tinha o sal. Então, observa isso. Jesus, quando ele vai falar uma coisa, irmãos, pare para observar, porque aquilo é muito relevante. Aquilo é de uma relevância muito significativa. Quando ele está aqui nesse contexto, o sal já não tinha tanta relevância assim, mas era muito relevante. Não tinha geladeira, não tinha sistemas para conservar, e o sal era o instrumento mais poderoso de conserva que se existia naquela época. Então era uma ferramenta relevante. Agora mesmo, volta 40 anos atrás. 40 anos atrás, vamos pegar um pouquinho antes, vamos pegar 50 anos atrás. Papai me contava que ele tinha absolutamente, minha mãe também, tinha tudo na roça. Eles nasceram e foram morar na roça. Quem aqui já morou na roça? Levante a mão assim, não esconda não, irmãos. Tá, mas se você pegar os mais antigos aí, o que eles iam fazer na cidade basicamente? Buscar o quê? Sal. Sim ou não? Uma das coisas que iam, porque não tinha, né? Eles iam na cidade buscar sal. Sim, mas senhora Alma, é isso mesmo? Né? Ia na cidade por causa do sal. O sal era tão relevante que ele ia na cidade comprar saco de sal, porque o restante ele tinha tudo. Então ele ia lá buscar o sal. Então o sal era algo muito relevante. Então eu estou falando de 50 anos atrás. Agora volta a 2000 anos atrás e você vai entender o que Jesus está dizendo. Ele estava dizendo, queridos, que ser sal é ser alguém muito relevante, é ser algo muito importante. Diga comigo, ser sal, na linguagem de Jesus, é ter uma relevância elevada. Olha para alguém que está do seu lado aí e pergunta: qual a sua relevância? Escute isso. Próximo aqui, por favor. Próximo, por favor. Eu vou voltar daqui a pouco. Existem coisas na vida que são inúteis. Fala comigo, inúteis. Fala, inúteis. Coisas que simplesmente existem e não se identificam utilidade para elas. São inúteis. Não tem nenhuma relevância. Não tem nenhum significado. Porém,
Inclusive, hoje foi falado sobre mídias sociais, dependência de tecnologia e muitas coisas. O inimigo aprendeu, queridos, aprendeu e está levando muitas pessoas a serem prisioneiras de uma coisa inútil, joguinhos. Eu fui nesse poema e eu estava lembrando de algumas coisas nesse ano que eu fiz agora, dia 13, aniversário. Eu me lembrava de uma cena muito bacana que José Gomes tinha com a nossa família. José Gomes, ele gostava, quando ele chegava do trabalho, tomava o banho dele, e a gente já sabia que ele ia contar histórias para nós. Papai era foi um dos maiores historiadores que eu conheci. Quem já sentou à mesa com ele? Já sentou, né, Adriano? Lá em Salina? Já? Faz tempo, não. Mas você lembra? Ivon, já sentou? Pastor Josué, quem aqui já teve a oportunidade? Não sei se são esses apenas, né? Sâmara, ele gostava de, Odair, de contar histórias. Histórias era o que ele gostava de fazer. E ele contava histórias, e a história dele tinha um fundo de moral para os filhos. E uma das histórias que eu lembro dele contar é de uma vez que um certo grande corredor, atleta, ele corria, né, muito bem, e um dia ele chegou para correr, ele era o vencedor, sem dúvida, daquela corrida, mas quando ele começou a correr, de repente, jogaram algumas coisas aparentemente valiosas para ele. E ele começou a olhar aquelas coisas valiosas, e ele começou a parar para pegar aquelas coisas valiosas e começou a perder a corrida. E ele começou a correr, mas ele tinha muita capacidade ainda, e ele começou a ficar para trás e começou a colocar na mente: mas eu estou ganhando coisas valiosas, eu não preciso só correr, só ganhar a corrida. Até que alguém o alertou: essas coisas são inúteis e elas vão levar você a perder a corrida. Ele desistiu, jogou fora aquilo e voltou para o seu alvo da corrida, passou todos e então conseguiu alcançar o pódio. Eu me lembro de algumas histórias muito legais, mas estou dizendo para você: ei, tem coisas que está fazendo você perder o seu alvo. Tem coisas que são inúteis e você está parando para perder o seu maior tesouro. Estamos falando de santidade, queridos. Nós não podemos deixar que as coisas inúteis levem a nossa vida à perdição. Fala comigo: coisas inúteis. Fala: eu não sou inútil. Fala assim: eu não sou inútil. Fala: eu não sou inútil. Escute isso, que o inimigo quer causar em muitas pessoas o senso de inutilidade, de não necessidade. Mas escute isso: Deus não chamou você para a inutilidade. Olha que legal isso aqui, próximo: inúteis, importantes. Existem coisas que são legais, elas acabam fazendo parte das nossas vidas e se tornam tão relevantes, ou de uma certa forma importante, que nos tornamos dependentes delas. Elas são importantes. Importantes. Você tem um celular, ele acaba sendo importante para você. Fazer ligações, fazer comunicação. Você tem um carro, ele é importante. Tem coisas na sua vida que vão se tornando importantes. E assim também são pessoas. Pessoas que, por causa da sua influência, por causa do seu nível social, do seu conhecimento, da sua capacidade técnica, por algum motivo, ela se torna importante. Importante. Isso é legal ser importante? É legal ser importante. É legal as pessoas perceberem. É muito legal as pessoas perceberem. É muito legal que as pessoas identifiquem a sua necessidade, que você é importante aonde você está. Isso é legal. Agora escute isso, presta atenção. Próximo ponto aqui: existem coisas que são imprescindíveis. Você pode falar essa palavra comigo? Fala: imprescindível. Vamos de novo, mais uma vez, vai. Existem coisas que são essenciais e sem elas é impossível viver, porque são imprescindíveis. Elas são necessárias. Sem elas não tem como. É absolutamente impossível nós viver.
Olha para alguém do seu lado e diz assim: você está ao lado de alguém que é imprescindível. Fala com ele aí. Oh, aleluias. Oh, glória a Deus. Fala comigo: eu sou necessário. Fala: Deus me trouxe à existência porque eu sou necessário para esta geração, para este tempo. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Oh, rabacharandai, erga lá, rabacharandai. Oh, aleluias, 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 aleluias. Glórias ao nome do Senhor. E aqui vem a pergunta essencial para você. Próximo aqui, por favor. Nós não podemos passar a vida com um senso de inutilidade. Não podemos passar a vida apenas achando que nós somos importantes. Não. Nós somos sal desta terra. Nós somos sal desta terra. Eu vou repetir: nós somos o sal desta terra. Eu vou repetir: nós somos o sal desta. Alguém entendeu? Está levantando a mão. Nós somos o sal desta terra. Nós chegamos aqui nesta terra para fazer a diferença. Aonde colocarmos a planta dos nossos pés, nós somos essenciais. Aonde colocarmos as nossas mãos, nós somos essenciais. O que nós dissermos tem valor, tem referência, porque quem nos escolheu foi o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Oh, aleluias. Acorda para a vida, meu irmão, minha irmã. Ei, você jovem, você que ainda bate o coração pelo amor de Deus, acorda para entender a sua relevância. Ninguém vai dar valor em você a não ser você mesmo. Ninguém vai entender o seu valor a não ser você mesmo. É preciso se revestir de um senso de utilidade. Por isso nós chamamos o querido Espírito Santo de Deus, porque sem Ele nós não somos nada, sem Ele nós não temos nada, sem Ele nós podemos até dizer não valho nada, mas com Ele a presença de Deus está dentro de mim. Eu reflito a glória de Deus, uma centelha da glória de Deus está dentro de mim. Aleluia. Oh, aleluias. Vós sois o sal da terra. Aonde alguém viver neste mundo, olha o que Deus está dizendo, Adriano, olha o que Deus está dizendo para você, Ergeson, olha o que Deus está dizendo para você, Maurício, está dizendo para você, Cida, está dizendo para você, meu irmão, você é essencial. Alguém vai querer o que você tem. Eu quero convidar você a não negociar isso, a não abrir mão desse papel relevante, meu irmão. Oh, Arabacharandai, ergue alabra Charandai. Aleluias. Eu amo um jovem na Bíblia Sagrada, livro de Daniel. Eu poderia dar tantos exemplos aqui, mas eu quero te dar esse exemplo de alguém que decidiu se diferenciar. Ou seja, eu sou diferente no meio dos iguais. Eu me diferencio não pela cor da minha pele, eu me diferencio não pelo jeito do meu cabelo, não pelo meu penteado, não pela minha fisionomia física, não pela minha biologia, se eu sou um pouco mais forte ou mais magro. Eu me diferencio não pelo meu sorriso apenas, mas eu me diferencio pelo sabor que eu exalo, pela presença de Deus dentro de mim, pelo meu caráter espiritual, pela minha forma de falar, porque eu tenho ligação com os céus.
Alguém entendeu isso aí, meu querido? Oh, aleluia! Pare para imaginar a cena. Nabucodonosor chega em Jerusalém e ele mata, destrói, quebra os muros da cidade e pegue os príncipes e leve-os para Jerusalém. Talvez a cena que Daniel olha olhando, vem em sua mente olhando para trás, talvez é a última cena dos seus pais sendo mortos, porque ele era filho de príncipe, então ele tinha sangue de príncipe. Talvez ele vê a cena em sua mente dos seus pais sendo mortos, sua casa pegar fogo, soldados matando, destruindo e pegando em sua mão e arrastando ele muito criança, talvez ele não entendia ainda aquilo que estava acontecendo, e ele é arrancado da sua parentela. Imagina a procissão que sai em direção à cidade de Nabucodonosor, e ali está aquele jovem, ou aquela adolescente, talvez aquela criança, e ele é levado para uma terra que não é a terra dele, para um povo que fala outra língua, para uma cultura totalmente diferente, e ele começa a crescer daqui a pouco naquele ambiente. A sua geração ficou, seus pais foram mortos, sua geração quase toda foi despedaçada. Ele era um escravo no meio de muitos outros escravos. Eu estou contextualizando isso aqui, querido, para poder arrancar de você a síndrome. Tem gente que tem síndrome da autodepreciação. Se ele parar perto de você para contar, a história dele é tão triste que você fala assim: meu Deus, que história ruim. Pastor, você não sabe da minha história. Pastor, você não sabe o que aconteceu com o meu passado. Eu imagino, querido, tem gente aqui que tem uma história mais triste talvez, e a história dele talvez é tão ruim que você até se dói da história dele. Mas esse jovem cresceu porque ele ouvia o que os pais dele ensinavam. A palavra ficou gravada em seu coração, e Deus tinha um negócio com ele. E quando ele pisa naquela cidade, o rei faz um concurso, ele passa no concurso. Não só ele, mas 3 outros amigos dele. E quando ele passou no concurso, chega um responsável e diz assim: a partir de agora você vai ter comida do rei, você vai ter a bebida do rei, você vai ter tudo do rei, porque a partir de agora você vai ser cuidado para assessorar o rei. Aleluia. Olha para cá, deixa eu dizer uma coisa para você: o teu caráter cristão é inegociável. O teu princípio de cristão não pode ser negociado pela tua história de vida. O teu princípio cristão não pode ser negociado pela tragédia que pode ter acontecido. O teu princípio cristão não pode ser negociado porque alguma coisa de ruim aconteceu. Não, a Bíblia diz que Daniel assentou em seu coração não se contaminar. Eu não me contamino, porque eu sou sal desta terra. Irmãos, escute isso aqui, eu já vou caminhar para a finalização dessa palavra. É muito fácil você dar justificativa para as suas quedas.
É muito fácil você dar justificativa, porque você às vezes se lameia com as coisas erradas desta vida. É muito fácil dar justificativa, porque você está num contexto totalmente errado, e você fala, é o contexto que eu estou. Talvez você tenha justificativas para dizer, eu não sou sal, eu não sou referencial. E aqui Jesus fala algo terrível. Eu estava agora com a minha família em uma cidade, e giou tanto naquela cidade, naquele dia, que os carros estavam derrapando, e a prefeitura passou jogando sal nas estradas. Então ela jogou sal a noite inteira, porque no outro dia o sal iria fazer com que aquele lugar que ele estava, a neve não pegasse, e aí tudo ficou limpo. No outro dia tinha geada para todo lado, mas as estradas estavam 100% limpas. Agora escute, olha o que Jesus fala aqui, presta atenção nisso aqui, queridos. Volta no texto bíblico lá, por gentileza. Volte no texto bíblico, por favor. Irmãos, não se assuste, Deus vai apertar um pouquinho aqui, porque Ele quer nos elevar, Ele quer nos levar para um novo patamar. Amém? Você entende isso? Quando você entende isso, diga amém. Eu estou dizendo para pessoas aqui que talvez vai ter que mudar a sua playlist de música. Então vai ter que mudar algumas coisas relacionadas ao que você está lendo, os livros que você está lendo. Talvez vai ter que mudar algumas conversas que você está conversando no ônibus, no trabalho ou na sua casa. Talvez tenha que mudar algumas coisas que você anda vendo, ou anda escutando, ou anda falando. Talvez você vai ter que mudar algum pensamento teu, vai ter que mudar alguma mentalidade, porque Deus está te chamando para ser essencial. Escute isso, as pessoas que são convocadas para ser essenciais, elas vão ter que deixar de fazer algumas coisas, às vezes vai ter que deixar de lado alguns gostinhos, sabe, algumas coisas que elas até amam, ela vai ter que deixar de lado, porque a partir de agora elas são referenciais. Próximo, esse mesmo. E se o sal for insípido? Eu descobri, irmãos, que não tem como salgar o sal. Pega uma porção de sal que perdeu o sabor, você pegar outra, misturar, vai dar problema, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. E detalhe, se você jogar na cultura, estraga a terra, não dá mais. Porque eu estava olhando a composição do sal, ele tem na sua composição o cloreto de sódio com a molécula de água invertida no que diz respeito ali ao cátio, né? E tem umas coisas invertidas ali. Mas o fato é que não interessa a composição química, mas ele perde essa composição e ele fica imprestável, irrelevante. O que eles faziam? Presta atenção, Lápcio. Nada presta mais a não ser para jogar fora e ser pisado pelos homens. O que eles faziam com o sal? Jogava nas estradas para tapar buraco, para as pessoas passarem por cima e nem perceber o que é. Eles perdiam a relevância. Fiquem de pé, por favor. Nós vamos orar agora neste momento, queridos. Nós vamos clamar a Deus neste momento. Volta para a apresentação, por favor. Você quer permitir a inutilidade na tua vida? Você quer ser apenas importante com o teu conhecimento, tua capacidade? Ou você quer ser imprescindível, como Jesus deseja que você quer? Próximo aqui, por favor. O que significa ser sal, ser luz? Significa ser indispensável para a minha geração. Significa ser imprescindível. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida que veio aqui hoje. Tem alguém que precisa da unção que você tem. Tem alguém que precisa da voz que você tem.
Tem alguém que precisa da mentalidade que você tem. Tem alguém que precisa dos conselhos que só você. Tem alguém que precisa da tua oração. Tem alguém que está perto de você que precisa do que Deus depositou dentro de você. Tem alguém que está ao teu lado, vai estar na empresa que você trabalha, vai estar no ônibus que você anda, vai estar na tua casa, vai estar ao lado de você, e você talvez vai ver um problema, mas quando você estiver nessa situação, lembre-se, Deus me colocou neste lugar para ser o referencial, para ser o diferencial, para ser aquele que vai modificar a realidade. Algum lugar não tem sabor e você vai trazer sabor. Algum lugar não tem utilidade e você vai trazer a utilidade. Algum lugar não tem a presença de Deus e com a tua presença aquele lugar vai começar a ter a presença de Deus. Tem algum lugar que não tem alegria, mas com a tua presença este lugar vai passar a ter alegria. Tem um lugar que tem doença, mas com a tua presença este lugar vai começar a ter cura. Oh Espírito de Deus, senso de utilidade, senso de utilidade. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Você vai ter que mudar alguma coisa, meu irmão. A tua rotina diária vai ter que ser modificada. Os teus compromissos talvez vão ter que ser modificados. Talvez a tua agenda vai ter que entrar a prioridade aí de comunhão com Deus, de presença de Deus. Talvez vai ter que entrar na tua agenda aí um tempo de jejum. Vai ter que entrar na tua agenda aí um tempo de maior comunhão com Deus, de parar um pouco para ouvir Deus falar, para adorar a Deus com maior sinceridade. Você vai ter que tornar mais puro o sabor deste sal que você é. Meu Deus, eu sinto a presença do soberano que nos chamou aqui nesta noite. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, rabandagacharandarai, erialabra-charandarai. Fecha teu olho, por favor. Coloca a mão no teu coração. Levante a mão acima, se possível, por um tempo. Diga: Senhor, tu me chamastes para ser sal. Tu me chamastes para ser imprescindível. Tu me chamaste, Senhor, meu Deus, para algo específico. Senhor, se até hoje eu não entendi a relevância da minha vida, a partir de agora eu entendo, Senhor. Na minha casa tem problema, eu sou o sal lá. Aonde eu